Daí, pessoal, mais uma resolução. Em cada caso, calcule as coordenadas do ponto F, com x do F e y do F, do triângulo DEF, dado que a área desse triângulo DEF é igual a 4. E o ponto D tem coordenadas 3 e 1, e o ponto E, 1 e menos 3. E aí, no caso do ponto F pertencer ao conjunto, ao eixo x, ao ponto F pertencer ao eixo y, quando a coordenada x do F for o dobro do y do F, ou quando a coordenada y do F for igual ao dobro do x do F menos 5. Bom, antes da resolução propriamente dita, eu quero relembrar o dispositivo prático que permite o cálculo da área do triângulo a partir dos vértices ou a partir das coordenadas dos vértices desse triângulo. Então, eu vou estipular aqui um exemplo, que é um exemplo auxiliar deste exercício. Então, eu vou colocar aqui um triângulo hipotético que tem vértices A com coordenadas 5 e menos 2, um vértice B que tem coordenadas 4 e 7 e um vértice C que tem coordenadas menos 1 e 6. Aí eu quero a área desse triângulo. Eu quero a área do triângulo ABC a partir dos vértices. Então tem um dispositivo prático que permite o cálculo dessa área. Dá para fazer também por determinante, né, que é o método mais típico, mais convencional, mas eu vou usar o dispositivo prático. O que diz a área do triângulo usando o dispositivo prático? A área do triângulo ABC, pelo dispositivo prático, disse que é o quê? É o módulo desse dispositivo prático, quer dizer, eu vou desconsiderar o sinal, se caso venha a dar negativo, é o módulo desse dispositivo prático divididos por 2. Ok? Então, isso aqui se define como a área do triângulo a partir do dispositivo prático. E eu vou calcular agora esse dispositivo prático. Como é que é o dispositivo prático? Tu vai organizar os pontos, um abaixo do outro, na ordem que tu escolher. Eu vou escolher a própria ordem ABC, mas eu poderia começar pelo B ou pelo C, indifere. Eu vou colocar, então, as coordenadas 5 e 2. Aliás, 5, eu vou usar aqui menos 2, tá? Eu vou trocar aqui, para fechar um valor exato. Ó. Menos 2 e aqui menos 2, tá? Indifere isso, tá? Então, 5 e menos 2. Vou 4 e 7 e menos 1 e 6. Então, esse é o dispositivo prático. É um ponto, um abaixo do outro, na ordem que eu escolho, na ordem que eu quiser. Então, eu tenho o ponto A, 5 e menos 2, 4 e 7, menos 1 e 6. E aí, eu vou repetir o primeiro ponto. Então, vou repetir o 5 e menos 2. Se eu tivesse iniciado pelo ponto B, eu repetiria o 4 e 7. E agora eu faço a multiplicação cruzada aí, né? Em diagonal. 5 vezes 7, 35. 4 vezes 6, 24. E menos 1 vezes menos 2, isso vai dar mais 2. Somo isso aqui. 35, eu vou somar 5 mais 4, 9. Mais 2, 11. Vai o 1. 4 e 2, 6, 61. Faço o mesmo procedimento para o outro lado. Menos 2 vezes 4, menos 8. 7 vezes menos 1, menos 7. E 6 vezes 5, 30. Menos 8 com menos 7 dá menos 15. Menos 15 com 30 dá 15 positivo. E aí o dispositivo prático, ele é igual a esse lado aqui, ó, conservando o sinal. Eu conservo o sinal. E esse lado aqui, eu sempre troco o sinal. Troco. Primeiro eu conservo e o segundo eu troco. Então, eu vou conservar 61 e lá eu vou trocar menos 15. Se tivesse dado negativo aqui, menos 15, aí eu colocaria mais 15, ok? Então, o lado direito eu copio o normal, o lado esquerdo eu troco o sinal. E o dispositivo prático está resultando 61 menos 15, 46. Então, esse é o dispositivo prático. Então, é só concluir a área do triângulo agora. A área do triângulo vai ser o módulo do dispositivo prático, o módulo de 46, dividido por 2. Então, a área desse triângulo, módulo de 46 é o próprio 46, divide por 2, 23. E a área, então, desse triângulo é 23 centímetros quadrados, quilômetros quadrados, metros quadrados, enfim. Eles são 23 unidades de área. Ok? Então, isso aí é a aplicação do dispositivo prático para a área do triângulo. Tá? Então, eu coloco os pontos um abaixo do outro, repito o primeiro, cruzo para um lado, cruzo para o outro e faço a diferença.
Bom, agora eu vou pensar na resolução da questão. Os pontos dados são f, que ele é desconhecido, ó. Então eu tenho aqui um x do f e um y do f. E eu tenho mais aqui daí dois pontos conhecidos. Eu tenho o ponto D, que é 3 e 1, e tenho o ponto E, que é 1 e menos 3. Vou aplicar o dispositivo prático, porque eu sei que a área do triângulo aqui está resultando 4. Então eu vou aplicar o dispositivo prático. Eu vou copiar o dispositivo prático, vou armar o dispositivo prático na mesma ordem que está acontecendo, tá? FD. Eu poderia começar com o D ou com o E, porque olha só, se eu começar com um F, significa que esse F vai repetir lá embaixo no final, e eu terei duas linhas formadas por letras. Isso pode ser um pouco desconfortável, enfim, não vai fazer grande diferença, mas se tu não queres ter duas linhas com letras, tu pode começar com qualquer um dos dois, pode começar com esse, porque esse aqui que será repetido, ou começa com outro, porque esse é que será repetido, tá? Eu vou começar como está aí, mas de repente, se tu quiser evitar aí a presença de mais letras, começa com D ou começa com E. Tá certo? Eu vou começar então com x do f, y do f, como eu comecei aqui, ó. Primeiro ponto. O segundo ponto, 3 e 1, como eu fiz aqui, ó. Segundo ponto, 4 e 7. E o terceiro ponto, 1 e menos 3. Então, esse aqui, ó. Opa. Esse aqui. Mas que coisa. Esse aqui é o que eu vou chamar de dispositivo prático, tá? DP, dispositivo prático. Repito o primeiro, então vou repetir aqui, ó, x do f e y do f, aquilo que eu te falei. Se eu tivesse começado com 3 e 1, por exemplo, a repetição aqui seria do 3 e 1, eu teria só uma vez aparecendo o x do f e o y do f. Vou fazer agora o produto. 1 vezes x do f dá x do f. 3 vezes menos 3, menos 9. 1 vezes y do f, y do f. Nota que eu poderia aqui ter chamado só de x, né, e só de y, né? Não tirar esse f aqui, valia só x e y, mas eu vou deixar assim. Isso aqui vai dar x do f, que é o x, mais y do f, que é o y, e aqui menos 9. Eu não pude operar, né, porque eu tenho letras aqui que eu tinha tudo números, ó, 35, 24, 2 eu operei. Aqui eu tenho letras, eu não consigo operar, então eu só repito. X do f mais y do f menos 9. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho y do f vezes 3, então eu tenho aqui 3 vezes o y do f, que é o y. 1 vezes 1, 1. E menos 3 vezes x do f, menos 3 x do f. Menos aqui. Melhor. Menos 3x do f. Ok. Lembra que este lado aqui... Bom, deixa eu só copiar aqui, ó. Menos 3x do f. Vou botar em ordem, tá? X, agora o y mais 3y do f. E mais 1. Esse lado eu copio. Então eu tenho... x do f, isso é o dispositivo prático, né? Dispositivo prático igual, esse aqui eu copio, x do f, mais y do f, menos 9. E esse lado esquerdo aqui eu vou trocar o sinal de todo mundo. Então eu tenho mais 3x do f, menos 3y do f, menos 1. Troquei os sinais aqui, ó. Dispositivo prático igual, eu vou juntar x do f com mais 3x do f dá 4x do f, ou 4x. Y do f menos 3y do f menos 2y do f, ou menos 2y. E aqui menos 9 com menos 1, menos 10. Esse é o dispositivo prático, ok? Aí diz que a área do triângulo é igual ao módulo do dispositivo prático divididos por 2. A área do triângulo resultou o quê? A área do triângulo resultou
4 que ele me deu, né? A área do triângulo aqui, ó, é 4. Então aqui eu tenho 4 igual módulo do dispositivo prático sobre 2. Vou jogar para cá, ó, 2 vezes 4, 8. Vou fazer aqui do lado, ó, 8 é igual ao módulo do dispositivo prático. Mas o dispositivo prático, eu tenho ele pronto aqui, ó. Isso aqui é o dispositivo prático. Então eu posso dizer que o módulo de 4... Eu vou tirar esse f aqui, tá? Vou fazer só x e y. Tá? Mas quando eu calcular o x, tu sabe que é o x do f. Quando eu calcular o y, tu sabe que é o y do f. Então 4x menos 2y menos 10, módulo dispositivo prático, é igual a 8. Bom, aí eu tenho que resolver esse módulo aí. Então vou pensar assim, ó. 4x menos 2y menos 10, o interior do módulo pode ser, deixa eu colocar mais para a esquerda aqui, 4x menos 2y menos 10, esse interior aqui, ó, pode ser tanto, tem que conhecer, né, resolução de equação modular, ó, isso aqui pode ser tanto 8, como esse interior aqui pode ser menos 8. Por que, senhor? Porque é módulo, né? O módulo do 8 é o próprio 8. Mas se aqui dentro for menos 8, o módulo de menos 8 também é 8. Então significa que essa expressão toda aqui dentro do módulo pode ser tanto igual a 8, como eu posso ter 4x menos 2y menos 10 igual a menos 8. Porque se isso aqui dentro for menos 8, faz módulo, vira 8. E aí eu tenho a relação, tenho duas relações entre x e y. Tá? Então nota que eu não comecei a fazer nem letra A, nem letra B, nem letra C, nem letra D. Eu estou descobrindo a relação entre x e y. Eu vou ter duas relações. Eu vou isolar aqui, acho que eu vou isolar o y, que está mais fácil, tá? Vou jogar esse 2y para cá menos. Então vai ficar assim, ó, 4x menos 10 menos 8 igual a 2y. Esse 2y for para lá, mais. Então eu tenho que 4x menos 18, já vou aqui dividir por 2, isso é igual a y. E aí eu posso dividir 4 por 2, 2, 18 por 2, 9, eu chego numa relação y é igual a 2x menos 9. E aí eu descobri uma relação entre y e x, ou entre x e y. E a outra relação vem daqui, ó. Vou isolar o y de novo. Deixar aqui então 4x menos 10. Vou trazer para cá mais 8 igual 2y. 4x menos 10 com mais 8 menos 2. Já vou dividir aqui por 2. Eu posso deixar o y sozinho aqui isolado. Aí divido 4 por 2, 2, menos 2 por 2, menos 1. Uma outra relação, y igual a 2x menos 1. É a segunda relação. Então, ou o y é igual a 2x menos 9, ou o y é igual a 2x menos 1. E agora eu vou fazer as questões. Né? Vou fazer aqui a letra A, letra B, letra C, letra D, partindo desse princípio, certo? Então, vou começar, vou fazer com a letra A, eu só preciso botar lá essas duas relações, tá? Então, vou pegar uma lâmina em branco e vou colocar y igual a 2x menos 9. Então, vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar y igual a 2x menos 9. É uma relação. E a outra, deixa eu copiar aqui que eu encontrei, y igual a 2x menos 1. A outra é y igual a 2x. Até vou colocar isso aqui, ó.
y igual 2x menos 9 e y igual 2x menos 1. Tá? Então, para cada uma dos quatro itens que eu tenho que fazer, eu vou usar essas duas relações aí. Então, começando com a letra A. Diz que f pertence ao eixo x. O que significa pertencer ao eixo x? Significa que o y é 0. Todo mundo que está sobre o eixo x, todo mundo que pertence ao eixo x tem y igual a 0. Então, o y é igual a 0. Então, na primeira aqui, ó, y igual 2x menos 9, eu tenho que o y é 0, 0 é igual a 2x menos 9, esse menos 9 vem para cá mais, 9 é igual a 2x, então eu tenho 9 dividido por 2, x é igual a 9 meios. Então ele quer o ponto F é x e y. Então nesse caso o x que eu encontrei 9 meios, e o y, bom, lembra, o y é 0, porque está sobre o eixo x. Para outra relação, y igual 2x menos 1. Menos 1 ou menos 2? Deixa eu olhar lá que eu até já esqueci. É menos 1. Então aqui, ó. Então isso aqui é menos 1. De novo, né, como letra A pertence ao eixo x, o y é 0. 0 igual 2x menos 1. 1 é igual a 2x. Então, x é igual a 1 meio. Então, quem é o ponto F? Aqui eu tenho o ponto F. E aqui eu tenho o ponto F. Agora, o x vale 1 meio. E o y, né, continua sendo 0, porque está sobre o eixo x. Então, eu tenho aí o valor, o ponto F. Ou é um ou é outro. Tenho, na realidade, dois valores, tá? Dois pontos, né, que podem ser o ponto F. Letra B. Letra B é caso o F pertença ao eixo Y agora. Se pertence ao eixo Y, quem vale 0 é o x. Todo mundo que está sobre o eixo Y tem como x valendo 0. Então agora eu sei que o x é que tem que valer 0 aqui. Então na primeira relação, y igual 2x menos 9, eu tenho então que y é igual 2 vezes o x, que é 0, menos 9. 2 vezes 0, 0, 0 com menos 9, menos 9. E o y então vale menos 9. Então o ponto o ponto F aqui vai ser o x sendo 0 agora e o y menos 9. No caso da outra relação, y igual 2x menos 1. Y igual, como o x vale 0, 2 vezes 0 menos 1. Y igual 2 vezes 0, 0, 0 menos 1, menos 1. O ponto F, então, pode ser também x igual a 0 e y igual a menos 1. Então, isso eu já fiz letra A e letra B. Letra C. Quando o x do f for o dobro do y do f. X do f igual o dobro do y do f. Para nós, né, nós chamamos x do f de x e o y do f de y, é o mesmo que falar x igual 2y. Então lembra que eu tenho duas relações. Y igual 2x menos 9 e y igual 2x menos 1. Então aqui eu tenho, como o x vale 2y, eu tenho assim, ó, y igual 2 vezes o x aqui, ó, é 2y. Ok? E aí então menos 9. Eu substituo o x aqui, ó, por 2y. Aí eu tenho y, 2 vezes 2y é 4y. Vou fazer devagar aqui, ó. Isso é igual a 4y menos 9.
esse y vem para cá, eu acho mais fácil, né? E esse menos 9 para primeiro membro aqui, ó. Boto 9 para cá positivo e esse y para lá negativo. 4y menos y. Isso fica mais fácil porque eu tenho 9 igual 4y menos y, 3y. Aí 9 divide por 3 para isolar o y e eu tenho que y é igual a 3. Bom, se o y é igual a 3, lembra que o x é o dobro do y. Então, nesse caso aqui, eu tenho x igual a 2 vezes o y, x igual a 2 vezes 3. X igual a 6. Então, o ponto F, nesse caso, vai ser x igual a 6 e o y, que eu encontrei, 3. Nessa outra relação, o x vale 2y. Y igual aqui, ó, 2 vezes o x, que é 2y, menos 1. Eu tenho aqui y igual 2 vezes 2, 4, 4y menos 1. Aí eu vou jogar para cá esse 1 e aqui 4y menos y. 1 é igual a 3y. Esse 3 fica dividindo. Eu tenho que y é igual a 1/3. Como o x é o dobro, né? X é o dobro do y, x é igual a 2 vezes 1/3. Então, tenho que x é igual a 2/3. Então, o ponto F aqui, ele está ficando x 2/3 e o y, que eu calculei antes, 1/3. E aí está feito a letra C. Vou fazer a letra D, daí eu vou precisar da outra lâmina. Mas as relações serão as mesmas, tá? 2x menos 9 e 2x menos 1. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vou fazer agora a letra D. Eu preciso que o y é igual a 2x menos 9. E aqui o y é igual a 2x menos 1. Eu quero que o y seja igual, aqui, ó, vou escrever de novo, quero que o y seja igual a 2x menos 5. Então, no lugar desse y aqui, ó, eu coloco 2x menos 5. 2x menos 5 é igual a 2x menos 9. Eu tenho então que aqui 2x vem para cá menos 2x. Isso é igual a menos 9 com mais 5. 2x menos x, 2x menos 2x, eu tenho aqui 0x. Aqui vai dar uma indeterminação. Menos 9 com mais 5 dá menos 4. Certo? Então, eu tenho que 0x é igual a menos 4. O x ficaria igual a menos 4 dividido por 0. E aí observa que isso não é possível. Quer dizer, como é que eu vou multiplicar o 0 por alguém e vou encontrar menos 4? Não é possível. Então, significa que esse x igual esse x aqui, ele não existe. Bom, então eu consegui perceber que esta relação aqui, ó, para essa letra D, ela não serve para mim. Ok? Então aqui eu vou descartar. Essa relação não existe para esse tipo de relação aqui. E aí eu vou para outra. O y é igual a 2x menos 5. Então, aqui 2x menos 5 é igual, que é o y, né? Igual a 2x menos 1. 2x traz para cá 2x. Menos 1 vem para cá mais 5. Aí, de novo, eu tenho 2x menos 2x, 0x. 0x igual a 4. E aí eu fico com x igual a 4, dividiria por 0, não tem como, então isso aqui não ocorre.
Então nota que esta relação também ela não vai existir, ou ainda essa possibilidade de ter um y igual a 2 vezes o valor do x menos 5, isso não acontece em nenhum caso. Então a letra D ela não ocorre. Bom, eu sei que essa resolução ela ficou bastante longa, acredito também que tenha ficado bem completa, porque eu mostrei o dispositivo prático no início como introdução, depois eu fiz cada item aqui de forma bem detalhada, e mesmo sabendo que esse vídeo já está extenso, eu vou fazer ainda um complemento para verificação. Eu vou fazer uma espécie de prova real aí do que foi obtido até agora para as 4 situações, tá? Então vou fazer pelo menos para 2 situações. Vou pegar aqui primeiro, vou pegar os dados aqui naquilo que eu já fiz, tá? Bom, então aqui são as relações, né? Aqui não foi feito nenhuma resolução. Aqui, ó. Olha só, os pontos que eu obtive, tá? Menos 9 para F, ó. Menos 9 meios e 0. Menos 1 meio e 0. Depois 0 e menos 9, 0 e menos 1. Depois eu tive 6 e 3 e 2 terços e 1 terço, tá? Eu vou testar, para não ficar muito longo, eu vou testar a letra A e vou testar a letra B e vou mostrar por que a letra D não foi possível, tá? Então eu vou fazer assim esses 3. Então eu vou colocar aqui, ó. Então, lembra que o ponto F na letra A, o ponto F ele foi obtido como 9 meios e 0, ou ele foi igual a 1 meio, né? E 0. Estou mais para a direita aqui. Ponto F foi 1 meio e 0. Lembra, eu tive 2 possibilidades. Deixa eu te mostrar aqui de novo, ó. Letra A, ó, 9 meios e 0, 1 meio e 0. Então vou provar que esses 2 pontos F's realmente são corretos. Então vou pensar aqui, ó. Eu vou colocar no dispositivo prático os pontos, tá? Os pontos dados. Quais são os pontos dados? 3, 1. 1 e menos 3. E agora um ponto, vou testar o 9 meios e o 0. Certo? Estou fazendo um dispositivo prático para esse ponto. 3 vezes menos 3, menos 9. 1 vezes 0, 0. Aqui faltou repetir, né? Deixa eu colocar aqui, ó, 3, 1. Aí vamos. 3 vezes menos 3 aqui, ó. Menos 9. 1 vezes 0, 0. 9 meios vezes 1, 9 meios. Então, rapidinho aqui, ó. Menos 9 com mais 9 meios. Para cá, 1 vezes 1, 1. Menos 3 vezes 9 meios. Menos 3 vezes 9, menos 27. Menos 27 meios. E aqui 0 vezes 3, 0. Então, ficou aqui 1 menos 27 meios. Esse lado copia. Tem que fazer aqui, ó. Menos 9 mais 9 meios. Esse troca. Menos 1 mais 27 meios. Menos 9 com menos 1, menos 10. Mais 9 meios com mais 27 meios, soma e conserva o sinal, né? Mesmo denominador. 9 com 27 dá 36, 36 meios. Então isso aqui vai me dar 36 meios, 36 por 2, que dá 18. Então isso aqui está dando mais 18. Menos 10 mais 18, isso é igual a 8. Lembra? A área do triângulo era o módulo do dispositivo prático divididos por 2. O dispositivo prático deu 8, módulo é próprio 8, divide por 2, área igual a 4. Ó, era o que eu queria. Queria que a área do triângulo fosse 4. Ok? Vou fazer agora o F aqui, ó. Então, vou colocar, armando aqui, o dispositivo prático. 3 e 1, 1 e menos 3, que são os pontos dados, e agora o ponto F, que neste exemplo, ou neste caso aí, 1 meio e 0. Repito o primeiro, 3 e 1,
e faço as multiplicações. Menos 3 vezes menos 3 vai dar isso, menos 9. 1 vezes 0, 0. 1 meio vezes 1, 1 meio. 1 vezes 1, 1. Menos 3 vezes 1 meio, menos 3 meios. E 0 vezes 3 dá 0. Isso aqui deu, nesse lado me deu menos 9 mais 1 meio. E esse lado aqui me deu 1 menos 3 meios. Lembra? Copio o lado direito. Menos 9 mais 1 meio. Troco aqui. Menos 1 mais 3 meios. Menos 9 com menos 1, menos 10. 1 meio mais 3 meios. 1 meio mais 3 meios são 4 meios. 4 divide por 2, que dá 2. Então, isso aqui está me dando menos 10 com mais 2, está dando menos 8. Lembra? A área do triângulo é dispositivo prático, divide por 2. A área é igual ao módulo do dispositivo prático, divide por 2. O dispositivo prático deu menos 8, módulo de menos 8 sobre 2. Módulo de menos 8 é o próprio 8. 8 divide por 2, olha aí, ó, a área é igual a 4 de novo. Então, fechou. Então, significa que esse ponto está correto, esse ponto está correto, porque ambos fazem com que a área do triângulo dê 4, tá? Ver se eu tenho outra lâmina aqui aberta para fazer o outro. Eu disse que ia testar o outro também, vou testar então. Vou testar agora a letra B, tá? A letra B, testando, vou colocar o ponto aqui. Os pontos é ponto F, eu tenho duas possibilidades, eu tenho que olhar lá que eu não lembro. É aqui, né? Letra B tá aqui, B. Ó, 0 e menos 9, 0 e menos 1. Então tá aqui, ó, 0 e menos 9, 0 e menos 1. Então venho pra cá. 0 e menos 9 e o ponto F, 0 e menos 1. Então vou fazer isso, ó. 3 e 1, 1 e menos 3. Depois eu tenho o ponto 0 e menos 9, que é o ponto F, e o 3 e 1 aqui. Foi bem rápido aqui esse aqui, ó. 3 vezes menos 3, menos 9, 1 vezes menos 9, menos 9, 0 vezes 1, 0, dá menos 18. 1 vezes 1, 1, menos 3 vezes 0, 0, menos 9 vezes 3, menos 27. Isso aqui vai dar menos 26. Dispositivo prático, copia, menos 18, troca, mais 26. Menos 18 mais 26, olha só, deu 8. Lembra que a área do triângulo é o módulo do dispositivo prático sobre 2. Dispositivo prático deu 8. Módulo de 8 é o 8, divide por 2, vai fechar o 4. Para o outro ponto, 0 e menos 1. 3 e 1. 1 e menos 3. E 0 e menos 1. E aí repete o primeiro ponto, 3 e 1. Dispositivo prático. 3 vezes menos 3, menos 9. 1 vezes menos 1, menos 1. 0 vezes 1, 0. Isso dá menos 10. 1 vezes 1, 1. Menos 3 vezes 0 dá 0. Menos 1 vezes 3, menos 3. Isso vai dar menos 2. Copia lado direito, menos 10. Troca, mais 2. Menos 10 mais 2, menos 8. E aí a área do triângulo, lembra, né? Módulo do menos 8 divide por 2. Módulo de menos 8 é 8. 8 por 2, 4. Área do triângulo igual a 4 de novo, fechou. Certo? Então testei a letra A, testei a letra B. A letra C é a mesma coisa, tu vai testar, vai dar certo. E aí ficou a dúvida, né? Por que que na letra D não deu triângulo? Porque assim, ó, eu tenho que uma relação de y que eu obtive lá era 2x menos 9. E a outra relação era y igual a 2x menos 1. De onde é que eu peguei isso? Daqui, ó. Antes um pouquinho. Aqui, ó. Fiz todo o processo e descobri, ó. E a relação y igual a 2x menos 9, y igual a 2x menos 1. A relação entre x e y para que o triângulo tenha área igual a 4. Então, o que acontece? Aqui eu tenho, isso aqui representa uma reta. Tá? Isso aqui é uma equação de uma reta que tem como coeficiente angular aqui, ó, 2. Reta com coeficiente
angular 2. E aqui eu tenho uma reta também com coeficiente angular 2. Coeficiente angular é o que está antes do x. Então essas duas retas são paralelas. Elas até elas poderiam não ser paralelas uma em relação. As duas ficaram paralelas, tá? Mas poderia ser que não ficassem. Mas aí quando eu olho a minha alternativa D, eu tenho ali uma terceira reta, y igual 2x a 2xf menos 5. E observa que essa reta, ela também tem o coeficiente angular igual a 2. Quer dizer, então eu estou com 3 retas com coeficiente angular igual a 2. O que significa ter o mesmo coeficiente angular? Significa mesmo coeficiente angular, significa retas paralelas. Então eu estou tendo assim, ó, graficamente. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu mudar aqui o lápis, botar esse aqui. Provavelmente seja muito grosso. Vou dar uma afinada aqui. Só acho que é o suficiente. Muito. Aí. Melhorou. Então aqui, ó, eu tenho uma reta. Aí eu tenho aqui uma outra reta. E aqui eu tenho uma terceira reta. Então aqui eu tenho 3 retas paralelas. Então essas retas não se cruzam, não tem que formar triângulo. Por isso que não tem como, né, quando a gente resolveu lá, a gente chegou numa impossibilidade. Por quê? Porque essas retas nunca formam um triângulo. Para que as retas formassem triângulo, para que elas formem triângulo, é necessário que elas tenham coeficientes angulares diferentes. Eu tenho que ter uma reta assim, com uma inclinação. Uma outra pode estar subindo também, mas assim. Tem que cruzar. E uma terceira reta pode ser subindo também, mas sem ser paralela. Porque daí as interseções entre elas vão formar os vértices dos triângulos. Ok? E aí nós poderíamos fazer outros raciocínios geométricos aí, a partir da geometria analítica, com as retas obtidas com esses pontos aqui. E aí, para verificar a área do triângulo num formato geométrico, para ver os pontos de interseção entre as retas seriam os próprios vértices do triângulo. Então daria para fazer outros estudos aí geométricos ou analíticos geométricos a partir desses pontos, tá? Mas acho que fazendo essa prova real aí, mostrando por que as retas não formavam triângulo, já é o suficiente. Eu acredito que a questão fique bem resolvida e bem aproveitada, ok? Um forte abraço a todos, obrigado pela visita ao canal, obrigado também pela paciência de esperar tanto tempo pela essa resolução e até a próxima.